Oi, gente, tudo bom com vocês? Eu sou a Alice e esse é o Ali Aqui. E hoje a gente vai falar sobre um filme que acabou de chegar na Netflix chamado O Diabo de Cada Dia. Então, se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreve aqui embaixo e deixa o seu joinha aqui nesse vídeo. O filme O Diabo de Cada Dia é baseado neste livro aqui chamado O Mal Nosso de Cada Dia, do Donald Ray Pollock. Esse é um livro que vai contar a história de uma pequena cidade no interior de Ohio e, na verdade, o foco da nossa história vão ser realmente os personagens e, enfim, como a humanidade, né, como o nosso próprio egoísmo e as nossas próprias atitudes podem parecer para as pessoas, né, como a maldade pode fazer parte do ser humano de uma forma muito brutal, muito verdadeira, muito crua, assim, né? E basicamente é isso que a gente vai ter nessa história que deu origem ao filme. Eu li o livro, eu achei um livro pirado, achei o livro perturbado, mas foi uma leitura viciante, juro pra vocês. Eu peguei o livro, eu não conseguia parar de ler, não conseguia. Porque em cada capítulo a gente vai se aprofundando mais e mais na história desses personagens e mais na cabeça completamente pirada deles. Então, assim, é completamente viciante e completamente perturbador. É daqueles livros que você vai terminar, assim, entendeu? Meio que repensando toda a sua vida, todas as suas escolhas. E a gente tem essa edição maravilhosa da Darkside, que é, ó, capa dura. Tem esses detalhes super bonitos, que são brilhantes aqui. É uma edição bem sangrenta, né? A Darkside sempre faz as coisas com muito cuidado. Então a gente tem aqui esse marcador, né? Pra você poder ir marcando a sua leitura. É uma edição lindíssima, lindíssima, lindíssima. E eu vou aproveitar e deixar o link aqui na descrição pra vocês comprarem o livro. Eu li o livro antes de assistir ao filme e pra mim foi assim, uma experiência incrível. Sério, uma experiência incrível. Os dois são incríveis, o livro e o filme. A gente vai falar do filme já já. Mas se você ficou curioso, se você tiver interesse, clica aqui no link da descrição e vai conferir essa edição lindíssima da Darkside. Então, vamos falar sobre o filme O Diabo de Cada Dia. Você já sabe mais ou menos a sinopse, porque eu já falei a sinopse do livro pra vocês. Então, a gente vai se focar na história de alguns personagens nessa cidade do interior de Ohio. Esse filme, ele chama muita atenção, obviamente por causa da história, mas também porque aqui a gente tem um elenco de dar inveja. Sente só o elenco. Tom Holland, Robert Pattinson, Bill Skarsgård, Sebastian Stan, Charlotte Russell e a Mia Wasikowska. Então, assim, lógico, tem muito mais gente que chama muita atenção, mas só esses nomes você já vai ficar assim, tipo, meu Deus, aonde que eu tava que eu não vi esse filme? A gente tem um leve foco ali de coisas que giram muito em torno do personagem do Tom Holland, que é o Arvin Russell, que seria o mais próximo de um personagem principal, né, de um protagonista que a gente tem, mas a história, né, eu acho que muito diferente do que a gente tá acostumado a ver nos filmes, é uma história que não tem necessariamente um foco em um personagem só. Como eu falei pra vocês, é um foco que fica bem centrado, assim, na cidade, né, ali naqueles arredores, e no que acontece ali naquela cidade, né, nas figuras que surgem a partir daquilo tudo ali. E aí é claro que por conta disso, surge o personagem do Tom Holland, que é o Arvin. O Arvin, ele vem de uma família que passou por muitas tragédias e muitas dificuldades na vida, e ele virou um garoto um pouco propenso à violência. Ele não enxerga a violência como uma coisa necessariamente ruim, mas sim uma forma dele de conseguir o que ele quer, de conseguir as coisas que ele quer e também, né, de mostrar para os outros que ele não leva desaforo para casa. E o destino junta o Arvin com a Lenora, que é a meia-irmã dele. Ele considera, assim, uma pessoa de família, realmente a pessoa que ele realmente mais tem vontade de proteger dos males do mundo, e também uma pessoa que passou por muitas tragédias na vida, né? Então, assim, os dois acabam se unindo ali sobre o teto da avó do Arvin, e aí a gente vai seguir a jornada deles, mas a gente também vai conhecer os personagens que estão conectados aos dois principalmente, né? Então, os pais da Lenora, os pais do Arvin e também outras figuras que acabam orbitando ali em volta deles, incluindo um padre que não é exatamente o tipo de padre que a gente gostaria de ver. A gente tem um xerife que é corrupto e a gente tem um casal, né, onde ele é fotógrafo e ela acaba agindo como modelo, e eles gostam de dar carona pras pessoas, né, mas talvez eles não tenham as melhores das intenções ali ao dar carona. Como eu falei pra vocês, ele é um filme que tem uma estrutura um pouco diferente. Ela não é uma estrutura necessariamente voltada para aquela estrutura tradicional de filmes que a gente tá acostumado, e eu acho que isso é super interessante, porque diferente da maior parte dos filmes, a gente não necessariamente tem um
clímax bem no meio, né? Eu sinto que o clímax desse filme, dessa história, eles ficam assim, nos últimos minutos, mas isso não torna o filme cansativo. Por mais que ele seja um filme longo, você em momento nenhum se sente cansado por aquela história, porque ela é muito dinâmica, ela troca muito de personagem, de visão, do que tá acontecendo, e as coisas aqui na história, elas não são lineares, né? Então, às vezes a gente tá vendo uma coisa que aconteceu há muitos anos atrás, de repente a gente tá vendo alguma coisa que aconteceu há alguns anos atrás, a gente tá, de repente, no presente, e as coisas vão navegando, assim, por todos esses momentos ali da linha temporal da história desses personagens que a gente tem esse foco. Isso acaba transformando o filme, mesmo que longo, em um filme muito, 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 muito dinâmico, que você quase não sente o tempo passar. Além disso, ele é um filme que vai falar muito sobre a violência, sobre a natureza humana relacionada com a violência. Então, ele não é um filme pra todo mundo, isso eu tenho certeza, né? Eu sei que tem muita gente que não gosta, tem um estômago fraco, isso super normal, mas eu vou falar pra vocês que dentro de filmes violentos, ele não é um filme extremamente violento, né? Ele não tem uma classificação indicativa tão alta, ele é 16 anos, então ele não é o auge da violência. Eu acho que ele consegue mostrar, né? Ele consegue dar o ponto dele e explicar o que ele quer explicar, sem necessariamente ter que apelar pra uma violência muito gráfica. Isso eu achei muito interessante, porque o livro, gente, é bem gráfico, tipo assim, bem gráfico. Por mais que ele seja realmente um filme, um livro dinâmico, ele tem uma história que acaba sendo difícil da gente absorver por conta dessa temática mais pesada. Eu acho que tudo isso conseguiu ser transmitido pro filme de uma forma muito bem feita. O diretor do filme, ele tá assim, de parabéns, porque ele realmente conseguiu transmitir a mensagem sem necessariamente ter que ser extremamente explícito nas situações mais delicadas. Obviamente que tem bastante sangue, tem tiro, tem porrada, né? Tem umas coisas assim bem dramáticas e bem violentas, mas ainda assim eu acho que é um bom meio termo assim das coisas. Eu acho que o mais interessante dessa história, com certeza, são os personagens, são personagens extremamente bem construídos, e aqui a gente tem a possibilidade de ver atores interagindo com outros atores em muitas situações. Isso é muito legal. Todos os personagens são muito bem explicados, muito bem construídos, por mais que eles não precisam ter um super tempo de tela, eles não precisam estar ali o tempo inteiro pra gente entender os objetivos deles, as vontades deles, o que move eles, as ambições deles, ou a falta de ambição, né, em caso de alguns personagens. E eu acho que isso é muito interessante dentro do filme. Ele realmente é uma aula de construção de personagem, porque a gente rapidamente entende os objetivos, rapidamente entende as vontades e as conexões dos personagens. Pode parecer um pouco confuso, porque são realmente muitos personagens que vão se entrelaçando ali no meio da história, mas eu acho que o filme faz um ótimo trabalho em apresentar todos eles e ir conectando eles aos poucos, pra no final a gente ter um final que meio que amarra tudo assim com um lacinho e você fala, é bizarro. É bizarro, é bizarro. Eu acho que, de uma forma geral, é uma ótima experiência cinematográfica. Eu acho que a história é muito interessante, ela é muito cativante, ela é muito intensa. E isso é muito legal. E é óbvio que a gente tem os atores, assim, no auge deles. Desde que eu li o livro e eu vi o personagem do Robert Pattinson, que é o pastor, eu já fiquei assim, ó, meu Deus, muito ansiosa pra ver, porque o Pastor Tiergarten, que é o personagem do Robert Pattinson, ele é um personagem muito narcisista, ele é muito egocêntrico e ele é fresco, né? Ele tem um jeito bem afetado, assim, em algumas situações. E eu tava muito empolgada pra ver ele. E assim, só pelo trailer já dá pra gente ver que ele tá extremamente bem no papel. Ele tem uma cena em específico com o Tom Holland, né? Com o personagem do Tom Holland, que é o Arvin, que é assim, surreal. Os dois atores estão muito, muito, muito bem. Mas com certeza a cereja do bolo, né, o prêmio assim desse filme vai pro Tom Holland. Ele consegue segurar um personagem extremamente diferente do que a gente tá acostumado a ver ele fazer, o que é muito legal, né? No meio de todas essas pessoas, não dá pra dizer que o Arvin é realmente uma pessoa ruim, né? Eu acho que nessa história a gente tem muitos personagens que são 100% ruins e o Arvin não é. O Arvin, ele é um personagem que, de um jeito meio errado, faz as coisas certas, né, digamos assim. Eu acho que ele tem muitos momentos onde ele brilha demais. Eu acho que é muito interessante ver ele no que eu imagino que seja um pouco fora da zona de conforto dele, né? Eu imagino, é muito mais fácil imaginar ele como o Peter Parker, daquele jeito engraçadinho, divertido, porque a gente sabe que o Tom Holland é assim, né? Tipo, a gente sabe que o Tom Holland gosta de fazer piada, de se divertir, que com certeza ele se identifica muito mais com o Peter Parker do que com o Arvin Russell, mas eu acho que isso acaba fazendo as coisas serem ainda
mais chocantes e surreais, assim, de ver. E óbvio que ele tem atores e atrizes maravilhosos junto com ele nas situações. Ele do lado do Sebastian Stan também é fantástico, a cena dos dois, as cenas dos dois são, assim, maravilhosas. Então, realmente, assim, eu fiquei rendida, eu gostei muito. Não é o tipo de filme, nem o tipo de livro que eu costumo acompanhar, né, que eu costumo ler, mas o elenco me abraçou, assim, falou, vem Alice, dá uma chance, vem cá. E aí, cara, foi realmente uma experiência bem intensa, bem diferente, mas muito, muito boa. Se você já assistiu O Diabo de Cada Dia, deixa aqui nos comentários o que você achou do filme. Não se esquece de deixar o seu joinha, de se inscrever aqui no canal e de conferir lá o link do livro O Mal Nosso de Cada Dia, porque, olha, foi uma leitura intensa. E a gente se vê no próximo vídeo, então. Um beijo!